o cuidador do século XXI vai ter que ser obrigatoriamente um cuidador profissional com formação certificada, com conhecimentos comprovados, com experiência comprovada, com estágios. As pessoas recorrem a nós infelizmente já na fase da exaustão. A única forma que tu tens de controlar a situação e a ansiedade é teres câmaras dentro de casa a vigiar a tua mãe, não é? Isto é viver uma angústia. Assim, eu acredito que mais cedo ou mais tarde o Estado vai ter que intervir, digamos assim, e vai ter que passar pessoas idosas com estas necessidades às empresas privadas, suportando... Ou seja, as próprias empresas fazerem parte da resposta social do Estado. Não tenho dúvida nenhuma, não vejo outra forma de o fazer. Cuidar é canja, quando temos os ingredientes certos. Bem-vindos ao podcast que todos os cuidadores precisam de ouvir. Muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cuidar é Canja. O meu nome é António Veríssimo e vou ser o vosso anfitrião. Seja a cuidar de um familiar ou a terminar um turno de 8 horas, numa estrutura residencial, quem cuida sabe que esta é uma missão que não se desliga com o botão. A responsabilidade, a preocupação e o peso das decisões permanecem para além do turno. Cuidar exige, assim, técnica, exige coração e, acima de tudo, uma resistência que não tira folga. Este projeto nasce de uma necessidade urgente. Na Mais Cuidar, lidamos diariamente com 2 tipos de heróis. A família, que se vê com um ente querido nos braços e não sabe por onde começar, e o profissional de saúde, ou o ajudante familiar, o enfermeiro, o fisioterapeuta, que procuram atualização e melhores ferramentas de trabalho. O Cuidar é Canja é a voz da nossa Academia de Cuidadores. Mas o que é esta academia? É um espaço de encontro e formação para todos. Para os cuidadores informais, é o local onde aprende a descomplicar a doença. Para os cuidadores profissionais, é onde encontra especialização, atualização, técnica e uma comunidade que entende os desafios da sua profissão. Então, porque é que o nosso podcast se chama Cuidar é Canja? Porque ele carrega 2 mensagens que são a alma da nossa Academia de Cuidadores. Primeiro, a canja como conforto. Lembram-se de quando ficamos doentes? O que é que nos dão? Uma canja quentinha. É aquele alimento que cura, que aconchega ao estômago e acalma a alma. Nós queremos que este podcast seja exatamente isso para vocês. Um momento de conforto e de apoio. E segundo, a canja como simplicidade. A nossa grande missão não é dizer que cuidar já é fácil. É partilharmos as ferramentas, a técnica, o conhecimento, para que dia após dia, tarefa após tarefa, tudo se torne mais simples. Queremos descomplicar o que parece difícil. Por isso, fiquem connosco. O nosso objetivo é que, com a nossa ajuda, cuidar passa a ser verdadeiramente canja. E para garantir que essa missão é cumprida, este caminho não será feito sozinho. A Academia de Cuidadores vai abrir as portas deste estúdio aos melhores. Nós sabemos que os cuidados, sobretudo no domicílio, existe uma equipa multidisciplinar e ao longo dos próximos episódios, o Cuidar é Canja vai ser a vossa linha direta com os especialistas. Vamos trazer este microfone a enfermeiros, médicos, psicólogos, geriatras, gerontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais de saúde e associações também. E dar voz a quem sente as dores na primeira pessoa. A intenção deste podcast é ser uma enciclopédia viva para que tenham sempre a melhor informação do vosso lado. Para este episódio inaugural, convidei alguém que conhece os bastidores do cuidar como ninguém. Ele lidera equipas de profissionais no terreno, mas também ajuda a desenhar planos de cuidados para os utentes e as suas famílias. Como CEO da Novo Cuidar, tem uma visão privilegiada sobre o que falha e o que é urgente mudar no apoio a quem cuida em Portugal. Eduardo Pinheiro, muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu, António. Prazer é meu estar aqui. Eduardo, para começarmos, gostava que tu falasses um pouco de ti e o teu percurso até chegares a CEO da Novo Cuidar. Bem, eu sou enfermeiro há cerca de 20 e poucos anos, sempre me dediquei à área da pediatria,
fiz o último estágio em pediatria, gostei, sempre me dediquei, mas percebi que aquilo era pouco, precisava de mais, e em paralelo, como qualquer enfermeiro, não é? Sempre fui trabalhando em duplo ou em dois ou três sítios ao mesmo tempo, e acabei também por enveredar pela área dos adultos, inevitavelmente pela área da geriatria. Coincidências da vida ou não, achei bonito de se ver quando a minha avó estava numa fase mais terminal, ia lá um enfermeiro a casa, e fez com que eu gostasse da forma como ele tratou da minha avó e à vontade que ele tinha no domicílio, e pensei, um dia hei de fazer também domicílios. E assim foi, juntei-me com outro colega, neste caso que depois trouxe mais dois, e acabamos por criar uma pequena empresa, digamos, familiar, de enfermeiros ao domicílio, onde fazíamos efetivamente os cuidados ao domicílio. E assim é que foi crescendo a Novo Cuidar. Tentamos, aos pouquinhos, começou a aumentar o volume, começou a aumentar a necessidade, o investimento, começou a aumentar o gosto, os resultados positivos que nós estávamos a ter nos cuidados que estávamos a prestar, e decidimos profissionalizar, neste caso a Novo Cuidar. Transformou-se numa empresa já com alguma dimensão, começamos a contratar, ou neste caso a ter a ajuda de outros colegas para aumentar a dimensão. Felizmente tivemos uma parceria logo muito inicial, neste caso com a Mais Cuidar, como tu bem sabes, que foi fundamental para nos dar suporte, para nos dar aquela base que nós precisávamos de ter para efetivamente dar seguimento à empresa e à Novo Cuidar. Os serviços foram aumentando, e nós começamos a perceber efetivamente as necessidades que as pessoas tinham no domicílio, as pessoas mais idosas, as pessoas mais vulneráveis. Não era que a gente tratasse só de idosos, mas grande parte eram idosos, e fez com que nós sentíssemos uma necessidade de começar a acrescentar serviço e a acrescentar valor àquilo que nós fazíamos. Começamos por serviço médico, fomos falando com o médico aqui, o médico ali, fomos pedindo consultas, fomos articulando até que profissionalizamos o serviço médico. Juntou-se um bocado a fisioterapia, que a Mais Cuidar já tinha, entretanto passou para a nossa alçada por uma questão de gestão, não mais do que isso. Isto tudo serviço ao domicílio. Sempre ao domicílio, sempre no domicílio. Juntamos a enfermagem, a fisioterapia, a seguir a terapia da fala, a estimulação cognitiva, isto foi crescendo. Mas sempre que nós fazíamos um domicílio, ou sempre que algum dos nossos profissionais fazia um domicílio, havia um ponto central, que era a profissional ia lá, fazia a técnica, executava a técnica, dava o apoio técnico ou não técnico, nem sempre eram técnicas realizadas, porque as pessoas não precisam só de cuidados de saúde, às vezes a saúde é um bocado mais do que a técnica propriamente dita. Às vezes é uma conversa, um apoio, uma atenção, um carinho, o que seja. Tudo isso faz parte do cuidado no domicílio. Outra coisa que, pronto, estou aqui já a misturar vários assuntos, mas é nós entramos dentro da casa da pessoa e perceber que ali falha alguma coisa, ou que a pessoa não está no ambiente adequado que deveria estar. Exato. E que nós precisamos de apoiar de alguma maneira ou encaminhar de alguma maneira para que isso ajude. Mas voltando um bocadinho atrás, todos os profissionais que íamos ao domicílio, e sempre que a gente falava, ou tínhamos reuniões de equipa, ou falávamos entre todos, havia um ponto fulcral, que era: nós executávamos as técnicas ou o apoio e saíamos, e a pessoa ficava muitas vezes sozinha. Sozinha, ou então não com o apoio ideal, ou o familiar que, apesar de ter muito boa vontade, não tinha o conhecimento ou a técnica ou o apoio ou as condições necessárias para ajudar aquele doente ou aquela pessoa, e sentimos que nós precisávamos de intervir também nessa área, e começamos com ajudantes familiares, numa fase inicial sem qualquer pudor, porque não me arrependo, acho que foi um Exato. Investimento melhor que nós fizemos, foi contratarmos pessoas conhecidas, nossas conhecidas, pessoas que trabalhavam connosco nos hospitais ou que nós conhecíamos por natureza, ou seja, auxiliares de ação médica que nós contratávamos para fazer serviços pontuais nos domicílios das pessoas, para ajudar, ou para fazer uma higiene, ou para ajudar nas refeições, ou para ajudar no deitar ou no levantar, para situações mais pontuais.
e fomos percebendo que efetivamente era uma necessidade que o retorno era bom. Estávamos a ajudar, estávamos a acompanhar aquelas pessoas, estávamos a ter uma visão mais longa e prolongada e mais aprofundada sobre aquela pessoa. Ou seja, nós íamos lá fazer um penso, mas nós conseguíamos saber exatamente o que é que aquela pessoa tinha passado nos 2 dias em que não tinha lá estado nenhum enfermeiro ou não tinha lá estado nenhum profissional. Porquê? Porque nós tínhamos à vontade com aquela pessoa que estava lá daquele lado, Exato. nós tínhamos à vontade para perceber onde é que nós podíamos intervir e para poder ajudar aquela pessoa a melhorar os cuidados que estava a prestar. Pronto, isto foi crescendo. Atualmente já temos uma equipa significativamente grande de auxiliares, já tivemos que contratar, digamos, gestoras de equipas para ajudar a gerir, ou seja, para fazer um bocado o papel que nós fazíamos quando íamos aos domicílios. Porque pronto, isto, infelizmente ou felizmente, nós deixamos de ter a possibilidade de fazer os domicílios propriamente dito, apesar disto continuar a ser uma empresa pequena, uma empresa familiar, onde todos nós conhecemos todos os utentes, onde conhecemos todas as pessoas que trabalham connosco, tratamos todos pelo nome e como eles gostam de ser tratados, mas nós, pessoal, quando digo nós, digo direção, deixamos de prestar os domicílios propriamente ditos. Exato. E tivemos que efetivamente criar aqui uma equipa de meio termo, de equilíbrio, que faz a ponte de ligação entre a empresa e, neste caso, as cuidadoras, as ajudantes familiares, que é o verdadeiro termo para esta profissão. Apesar de não ser uma profissão ainda definida como profissão, acho que é aquilo que está hoje em dia a falhar cada vez mais, e eu acredito que o caminho passa mesmo por profissionalizar a profissão de ajudante familiar ou de cuidadora. Certo. O nosso percurso foi este, e foi esta a necessidade, e atualmente 90% da nossa empresa gera à volta dos cuidadores e dos ajudantes familiares, sempre com o apoio de toda a parte técnica e da parte dos profissionais de saúde, mas 90% porque a necessidade está mesmo no acompanhamento mais prolongado, mais do que executar uma técnica, mais do que dar um apoio pontual. Esse apoio é fundamental, não é? Porque ele tem que existir. Exato. E existem técnicas que cada profissão e cada profissional sabe exatamente o que é que tem que fazer e tem autonomia para fazer, coisa que os ajudantes familiares não têm uma autonomia muito limitada, mas é realmente a principal necessidade, é os ajudantes familiares no domicílio, é as pessoas estarem acompanhadas, é os familiares que cada vez têm menos tempo estarem acompanhados, e saberem que têm alguém a quem podem pedir ajuda, ou alguém com quem podem aprender, ou alguém que podem ensinar, não é? Porque os familiares não aprendem só, os familiares também ensinam o que é que aquela pessoa gosta, como é que a pessoa gosta, o que é o melhor, o que é o pior, como é que é a temperatura ideal do quarto, por exemplo. Pormenores que só a família, só quem viveu a vida toda com aquela pessoa e quem conhece aquela pessoa ao pormenor consegue ajudar. Por isso isto já é um mundo muito grande. Já passou de ser um enfermeiro ou 4 enfermeiros que fomos fazendo domicílios, não é? Por gosto, por complemento às outras atividades que nós tínhamos. E hoje em dia já é uma dimensão muito grande. Nós já temos um cariz de ajuda com várias vertentes, com várias direções, sendo o foco, e este podcast é o culminar deste foco, que é ajudar a pessoa em várias vertentes, ajudar a pessoa que cuida em várias vertentes, ou seja, ajudar o cuidador formal ou informal, ajudar o familiar, ajudar as pessoas que realmente têm uma pessoa dependente, com casos ou não específicos, porque há situações que são generalistas, mas cada caso é o seu caso e são casos específicos, e este caminho, este canal de comunicação é com esse objetivo, é o culminar daquilo que vimos há 10 anos a fazer até então. Acho que falei um bocadinho demais, bocado, mas é difícil separar um bocado o meu percurso profissional e separar da Novo Cuidar e neste caso da Academia de Cuidadores e da Mais Cuidar, claro. Como tu bem sabes, não é? Porque estamos juntos nisto. Exato. Isto é uma família que todos fazemos parte, e é difícil eu separar-me de qualquer uma destas 3 áreas, digamos assim. Eu gostava de fazer uma abordagem contigo sobre
qual é o perfil, no fundo, do cuidador do século XXI. Portanto, aqui há muitos anos atrás, sabia-se que eram predominantemente mulheres, que sobretudo aquelas que não tinham ocupação profissional, que assumiam a função de cuidadora, de alguém que adoecesse na família. Hoje em dia, tendo em conta a tua experiência, continua a haver esse tipo de perfil de cuidadora, ou vocês já veem esse perfil a mudar? Ou seja, já existem outras pessoas na família a assumir, sejam homens também. Como é que tu olhas para o perfil do cuidador do século XXI? Olha, eu se calhar vou um bocadinho mais atrás. Vou começar no século XX, há 40, 50 anos atrás, quando muita parte da população portuguesa, principalmente do Norte, emigrava para a França e ia fazer este papel, não definido como cuidador, mas ia fazer o papel de governanta, de doméstica, que inevitavelmente com a evolução, neste caso depois dos tempos que iam lá estando, não é? Ficavam 20, 30, 40 anos na França a trabalhar, a acompanhar uma família, a família ia envelhecendo e a pessoa que era governanta, ou seja, a pessoa portuguesa que era governanta, inevitavelmente acabava por se tornar uma cuidadora informal. Não é? Ela habituava-se e adaptava-se consoante a evolução das necessidades. Aqui em Portugal, mas as pessoas faziam isso enquanto imigrantes. Aqui em Portugal nunca houve muito essa cultura, ou pelo menos eu nunca senti muito essa cultura. Ou seja, era a própria família que, consoante o familiar ia envelhecendo, ia adoecendo, ia necessitando de mais ou menos cuidados, a própria família ia se adaptando. Hoje em dia, século XXI, é rara a família que quase todos trabalham, não é? Que é mesmo assim. Já não existe como existia antigamente, aquela pessoa que ficava em casa, a doméstica que ficava em casa, normalmente a mulher que ficava em casa e o homem ia trabalhar. Essa estrutura familiar deixou de existir. Hoje em dia é raríssimo encontrar-se, não é? Num casal ambos trabalham, os filhos acabam de estudar, rapidamente passam para o trabalho, mas o que é certo é que continua a haver idosos dentro da família. E aquilo que os nossos imigrantes portugueses foram fazer, eu falo da França porque é o que melhor conheço. Conheço do ponto de vista de realidade e do ponto de vista familiar. Mas Portugal efetivamente começou a ter essa necessidade há cerca de 20 anos, desde que estamos no século XXI. E começamos a utilizar, digamos assim, não quero ofender com a palavra utilizar, mas começamos a recrutar, nestes casos, os imigrantes brasileiros que vinham do país dele para o nosso em busca de trabalho ou de condições de vida melhores. Pessoas com formação, pessoas, muita delas com formação na área da saúde, enfermeiros, médicos, farmacêuticos. Com a vantagem da língua, não é? Com a vantagem da língua, culturalmente com algumas diferenças, mas também são um povo que rapidamente se adapta e consegue perceber efetivamente as necessidades, neste caso dos nossos idosos, e eles estão a replicar aquilo que era feito por nós antigamente, ou seja, eles vêm para cá com essa função, ou seja, não é obrigatório ter nenhum curso profissional para exercer a profissão de cuidador, e efetivamente eles fazem-no com destreza. Com destreza, são pessoas tecnicamente avançadas, são pessoas com muitos conhecimentos, não é? O Brasil é um país que academicamente muito forte, ou seja, eles investem muito e é uma população muito grande com uma biblioteca e uma literacia técnica e de saúde muito, muito grande, e efetivamente é o que eles estão aqui a fazer hoje em dia. Com isto, aquilo que eu noto isto começou, pelo menos que eu conheço esta realidade há cerca de 10 anos, mas nos últimos 2, 3 anos já se começa a haver a necessidade, ou seja, estas pessoas já se começam a reivindicar e a sentir a necessidade de profissionalizar aquilo que fazem. E muito bem, porque elas assumem responsabilidades, assumem muita responsabilidade, porque não deixa de ser muita responsabilidade. Nós, enquanto empresa, assumimos a responsabilidade, mas eles, enquanto profissionais que estão dentro das casas a cuidar de pessoas idosas,
às vezes com doenças graves, não é? E com situações graves, eles estão a assumir a responsabilidade daquilo que estão a fazer. Por isso, acho que o cuidador do século XXI, a partir de agora, de 2025 para a frente, digamos, 2030, vai ter que ser obrigatoriamente um cuidador profissional. Profissional com formação certificada, com conhecimentos comprovados, com experiência comprovada, com estágios. Acho que é o futuro e acho que é aquilo que vai acontecer nesta área. Porque só assim é que os cuidadores informais, ou seja, neste caso os familiares, é que vão ter descanso, digamos assim. Ou seja, porque tu precisas de fazer uma injeção, tu não vais a qualquer lado, tu procuras um profissional de enfermagem para fazer uma injeção. E eu acho que a família cada vez está mais exigente neste sentido, e para um cuidador que às vezes executa técnicas e que saiba posicionar, que saiba fazer um levante correto, que saiba utilizar as ajudas técnicas corretamente, que saiba manter a integridade da pele, que é um dos princípios básicos do cuidado, como deve ser numa pessoa idosa que por si só já tem a fragilidade cutânea que tem. Essa pessoa tem que ter conhecimentos técnicos, tem que ter conhecimentos profissionais, a pessoa tem que saber exatamente o que é que está a fazer e tem que ter, e eu acho que é o futuro que passa por aí. Felizmente já começa a haver, dentro da área privada, já começa a haver associações, ou as empresas já se começam a juntar, e quando digo as empresas lucrativas já se começam a juntar no sentido de também profissionalizarem esta área, mas que seguramente irá ajudar, ou seja, ambos os lados a profissionalizarem-se, a criarem estruturas sólidas. Eu acho que sim, que isso é que é o futuro para criar profissionais, ou ajudantes familiares profissionais enquanto profissão. Puxando aqui um bocadinho as coisas atrás e falando, porque acho que é importante nós aqui esclarecermos o que é ser cuidador informal e cuidador profissional. No fundo, aquilo que estavas a dizer é que cuidador informal habitualmente são familiares ou amigos mais próximos que assumem a responsabilidade de cuidar de um familiar ou de um amigo que precisa. Essas pessoas fazem, lá está, sem receber nada em troca, ou seja, não tem uma remuneração, não é considerado uma profissão. E depois temos os cuidadores profissionais, que são pessoas que têm que ter uma qualificação em termos de conhecimento e em termos de competências, para poder prestar um serviço de qualidade e em segurança, e que trabalham em instituições privadas, que podem ser lares de idosos, hospitais de retaguarda, bem como empresas de apoio domiciliário. Pegando aqui nos cuidadores informais, e também para tentarmos perceber um bocadinho melhor o perfil, eu creio que dentro dos cuidadores informais continua-se a haver uma predominância das mulheres. Eu creio que anda na ordem dos 80% a 85% de mulheres que continuam a assegurar os cuidados a familiares diretos, com tudo o que isso depois vai implicar em termos de vida pessoal e vida profissional. Porque obviamente uma mulher que assume o papel cuidadora vai ter que abdicar muitas vezes, ou quase sempre, da sua vida profissional. Vai ter que focar em exclusividade aos cuidados da família. Ainda continuas a ver esse perfil no tipo de clientes que muitas vezes recorrem às famílias, neste caso, que recorrem a Novo Cuidar. Portanto, são predominantemente mulheres ou também existem homens? Assim, não há dúvida nenhuma, predominantemente são mulheres. Mesmo quem procura mais os nossos serviços até são os filhos homens, digamos assim, porque assumem o papel de líder de família, neste caso, na liderança da família, uma vez que os pais já estão idosos e eles é que precisam de dar a solução ao problema. Mas em termos de cuidados, quem está a prestar os cuidados
são as mulheres. É a parte feminina da família que presta aos cuidados. O mesmo se vê, efetivamente, nos cuidadores. Nós temos, garantidamente, 85% são cuidadores do sexo feminino e 15% são do sexo... 25% são do sexo masculino. Para ser cuidador do sexo masculino é quase como obrigatório ter algo ligado à saúde, ou seja, já ter um antecedente ligado à saúde. Não vejo como existe a destreza. Digamos que as mulheres é como se tivessem algo natural dentro delas que lhes permite ser cuidadora. Mas tu vês isso eu vejo isso sim, como cada perfil vez... ou achas que é mesmo por uma cultura de que lá está, que temos essa tradição É as duas coisas juntas. É as de duas coisas serem juntas. sempre as mulheres, terem o perfil de cuidadoras? É as duas coisas juntas. Eu não vejo uma pessoa que esteja desempregada, não? Uma pessoa que não tenha, um homem que não tenha nenhuma licenciatura, que não tenha nenhuma profissão definida, que tenha apenas a experiência de vários trabalhos que teve ao longo da vida, está desempregado, quando concorre para nós, quando ele percebe exatamente o que é que vai fazer, se ele não tiver nada de base, se não tiver já tido um contacto prévio com a área da saúde, com a área do cuidado, ou num hospital, ou num lar, ou onde seja, ou até próprio num familiar, por necessidade da vida, o homem em si não arrisca. Não arrisca. É um elemento que tem medo de cuidar. Ao contrário da mulher, que fala como se fosse algo natural. É como, sei lá, por exemplo, cozinhar. Cozinhar não vejo diferença entre o homem e a mulher, mas no cuidar existe claramente uma retração por parte do ser humano masculino. Não tenho dúvida nenhuma. E em termos de situações familiares, que vós habitualmente recorrem sobretudo ao serviço de apoio domiciliário, quais são habitualmente os casos mais frequentes? Em que situações é que procuram? E em que momento, digamos assim, do processo do cuidar é que eles recorrem às empresas? Isto porque eu presumo que numa fase inicial a família assuma a responsabilidade de cuidar, né? Vamos imaginar que houve uma pessoa que teve um internamento, era uma pessoa que antigamente, antes de ser internado, era independente, portanto era autónomo, tinha uma vida normal, teve uma situação de saúde, foi para o hospital e quando sai totalmente dependente, a precisar dos cuidados de alguém. Numa fase inicial, creio que seja a família a assumir os cuidados e uma questão de dinâmica e de responsabilidades extra que têm, não é? Portanto, tem vida profissional, que é aquilo que tu dizes ao bocado, não é? Tanto o homem como a mulher trabalham. Portanto, não têm tempo para cuidar, para assumir mais uma responsabilidade. Até se fala muito hoje em dia, porque estamos a falar de uma faixa etária ali entre os 50, 60 anos. Fala-se da geração sanduíche. Certo. Tem os filhos de um lado e os pais do outro. Exatamente, ainda tem os filhos a seu cargo e começam a ter também a responsabilidade de cuidar dos pais, né? Além de ter a vida profissional. Portanto, conciliarem todos estes fatores. E já não falamos da vida pessoal porque as pessoas praticamente quase que deixam de ter vida pessoal. Mas falando do processo em si, qual é habitualmente, tendo em conta a tua experiência, a fase em que as famílias recorrem à ajuda externa, e neste caso a uma empresa privada? As pessoas recorrem a nós infelizmente já na fase da exaustão. Ou seja, elas tentam efetivamente dar a resposta porque, ou do ponto de vista monetário, ou do ponto de vista afetivo, ou do ponto de vista de reatividade ou negação da própria pessoa a ser cuidada, que não quer ninguém na casa dela, não quer ninguém no ambiente dela, ninguém que lhe é estranho. Isto é a nossa maior dificuldade, é nós entrarmos em casa de um idoso que sempre foi independente, que sempre fez a vida dele, que sempre
comeu o que queria, como queria, à hora que queria, da maneira que queria, levantava-se à hora que queria, ia passear, a fazer o que quisesse, e colocar ali alguém a limpar-lhe as suas coisas, a fazer-lhe os cuidados de higiene, dentro do que é a sua bolha de conforto, é desgastante, não é? E um filho percebe isto, não é? E tenta ao máximo atrasar que chegue a este ponto, não é? Então quando chegam até nós, já vem num desespero. E já procuram uma tábua de salvação, não é? E entretanto já tiveram vários problemas que os sobrecarregaram, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista laboral, do ponto de vista da restante família, chegam até nós já com exaustão. São pouquíssimas as situações que são preventivas, digamos assim, ou seja, que procuram-nos a nós para prevenir que isto chegue, porque as pessoas só se sentem que realmente estão com um problema quando já não sabem o que onde fazer. Exato. Percebes? Há muito esta dificuldade. Por muito que nós entremos em casa das pessoas por outros caminhos, ou seja, pelo caminho dos técnicos e dos profissionais de saúde, e que a gente detete uma situação e por muito que a gente avise, a pessoa não vê. A pessoa não... Okay. Por muito que... E tenha certeza tenho a certeza, porque existem programas para evitar a exaustão do cuidador informal. A questão do cuidador informal está nos últimos 2 anos muito não é na moda, mas está em tema de conversa. Falou-se a partir do momento que se criou o Estatuto do Cuidador Informal. Mas o que é certo é que o Estatuto de Cuidador Informal deu apoio, mas há pessoas que nem sequer o conhecem. Não é? E por muitos profissionais... E o próprio apoio, creio que é muito... É limitado. Muito limitado, muito reduzido para a real necessidade das famílias. A necessidade é muito grande. Temos pessoas que precisam de apoio 24 horas, temos pessoas que os familiares não vivem cá, estão no estrangeiro, não é? E estão a controlar a situação por telefone ou por câmaras de vigilância em casa, não é? Isto é desesperante, não é? Imagina tu estás a viver e tens a tua família, ou tens as pessoas que são dependentes de ti, os teus filhos e a tua mulher, e estás a trabalhar na Suíça, e teres a tua mãe com demência deste lado de cá, só porque ela não quer sair da casa dela, e a única forma que tu tens de controlar a situação e a ansiedade é teres câmaras dentro de casa a vigiar a tua mãe, não é? Isto é viver uma angústia diária. Esta angústia diária não, é ao minuto, não é? Porque é uma angústia ao minuto. A demência tão depressa pode estar agora controlada, como daqui a 5 minutos pode estar descontrolada, não é? E a pessoa pode fazer aquilo que não quer, que o filho do outro lado está completamente... está dependente daquela câmara para saber como é que está. Se bem que não vai conseguir fazer nada a não ser chamar ajuda se alguma situação de fora do controle surgir. Isto é desesperante. Tu falaste aí de demência, portanto, são habitualmente também doentes com demência das patologias que vocês mais veem nos vossos utentes. Sim, é isso? Garantidamente. Que outras situações também é o Alzheimer, é as pessoas, o Alzheimer, o Parkinson, também parte do AVC também? A esclerose, e depois temos as situações mais agudas, mais repentinas, que efetivamente ou é as situações cirúrgicas do pós-cirúrgico, ou pessoas com queda, com fraturas principalmente, que necessitam de apoio porque eram independentes, caíram, fraturaram, ficaram dependentes, digamos, nem que seja parcial, mas não deixam de ser pessoas com dependência. E os AVCs. Os AVCs, as alterações, a pessoa está bem, tem um AVC, fica dependente e precisa de ajuda. Não é? Temos aquelas situações que são degenerativas, que vão sendo prolongadas até ao ponto que a gente entra, e quando entra a pessoa já está muito dependente, não é? A pessoa já está acamada, ou a pessoa já está semi-acamada, digamos assim, já precisa de grande apoio. Ou então as situações agudas, estas duas, que é o AVC e as cirurgias ortopédicas. Ok. Os números, sobretudo os que se conhecem, mostram que existem cerca de 1 milhão de cuidadores informais em Portugal, sendo que deste 1 milhão apenas 14 mil solicitaram o Estatuto de Cuidador Informal. Tendo em conta a realidade económica do nosso país,
as próprias famílias, muitas vezes, digamos de classe média, não têm, no fundo, condições financeiras para contratar serviços privados, ou seja, obter ajuda privada, certo? Como é que tu vês o futuro? Isto porque, ao nível dos apoios do Estado, no fundo, se nós deixássemos de ter estes cuidados assegurados pelos cuidadores informais, íamos colapsar em termos dos recursos existentes no país para assistir a estas pessoas, porque não há IPSS, ou seja, empresas ou instituições de solidariedade social, com cariz social, digamos assim, nem lares de idosos suficientes para a necessidade. Olhando para o futuro, como é que tu vês esta área? Não é? Porque as pessoas que recorrem às empresas privadas são pessoas, obviamente, que têm que ter capacidade económica para o ter. E algumas delas são classe média ou classe média alta. Como é que tu prevês o futuro cá em Portugal? Assim, eu acredito que mais cedo ou mais tarde o Estado vai ter que intervir, digamos assim, e vai ter que passar pessoas idosas com estas necessidades às empresas privadas, suportando... Ou seja, as próprias empresas fazerem parte da resposta social do Estado. Do Estado. Não tenho dúvida nenhuma, não vejo outra forma de o fazer. Se calhar não nos moldes que, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia faz, não é? Faz um trabalho fantástico, mas faz um trabalho pontual. Ou seja, eles vão, prestam a higiene, saem, vão, fornecem as refeições, saem. É melhor do que nada, digamos assim. Ou seja, num dia inteiro... Mas a pessoa continua na solidão, a pessoa continua ansiosa que chegue aquela hora para receber alguém, a pessoa... Não é aquilo... Isso é apenas parte do cuidar, não é o cuidar completo. E o cuidar completo passa por ter a presença, passa por apoiar a pessoa quando ela precisa, mas também quando ela não precisa. Então a pessoa tem que saber que efetivamente... E pronto, é um serviço caro. Não te vou dizer que não, é um serviço caro, mas há muitas coisas caras que o Estado comparticipa. E eu acho que este é um serviço caro que deve ser comparticipado e que vai ter que acabar por ser mais cedo ou mais tarde comparticipado. Sim, é caro tendo em conta, no fundo, os ordenados das famílias portuguesas. Claro, terá que ser sempre proporcional, mas são serviços caros, mas às vezes, é assim, eu pessoalmente conheço os valores, não é? E isto não é difícil, basta pedir um orçamento a uma empresa de apoio domiciliário e perceber exatamente os valores. São empresas lucrativas, é verdade, deixa de ser uma empresa privada, mas não são empresas muito lucrativas, não é? Porque é impossível. Estamos a falar de seres humanos, de pessoas que vivem, muitas delas das suas reformas, de filhos que têm casas para pagar, têm filhos dependentes deles. Não dá para tudo. Exato. Não é? E nós vemos perfeitamente, quando chega ao final do ano e nós ajustamos os valores, que é aquilo que está contratado, nós vemos perfeitamente nas respostas que temos do outro lado de famílias que estão no limite económico, não é? E isto não é um luxo, não é? Ter um cuidador em casa garantidamente não é um luxo, é uma necessidade, claro, é uma necessidade real. Que se efetivamente a família e os filhos não se unirem, quando existem os filhos, não é? Porque nem sempre existem, ou a própria família, ou os próprios amigos, ou o próprio núcleo que envolve aquela pessoa se unir para ajudar, muitas vezes este serviço não pode ser prestado, não é? Porque do outro lado também existe uma estrutura que tem custos, existe o cuidador que tem que ser remunerado em função do seu trabalho, existem gastos extras, existem necessidades extras, existe uma série de condições que têm que ser mantidas, e obrigatoriamente o Estado vai ter que ter algum tipo de intervenção nisto, mais cedo ou mais tarde. Eu não vejo outra forma. Ok. Olha, agora vamos passar aqui a um jogo que nós criámos no Cuidar é Canja. Portanto,
Eu tenho aqui 4 cartas, que são os 4 ingredientes da nossa canja. Portanto, temos a massinha, a hortelã, a cenoura e a galinha. Eu vou baralhar aqui as cartas, tu vais escolher uma e depois eu vou-te fazer... Portanto, cada carta tem uma pergunta específica, sobretudo relacionado com o assunto que nós estamos a falar, e faço-te a pergunta correspondente ao ingrediente que te sair. Ok. Já aqui primeiro. Agora foi a massinha. Portanto, a massinha. Então vamos lá ver aqui a pergunta da massinha. As massinhas são os hidratos, são o que nos dá energia e estrutura. Eduardo, tu és enfermeiro há mais de 20 anos e agora lideras uma empresa exigente como a Novo Cuidar. Já viste com certeza muita coisa difícil. Qual é o teu combustível? Ou seja, o que é que ao fim destes anos todos ainda te dá energia para te levantares da cama todos os dias e quereres ajudar a cuidar de pessoas? Olha, eu desde muito cedo sempre tive uma maneira de aprender e de ver o cuidar muito própria. Eu vejo muito se fosse a minha mãe ou o meu pai do outro lado. E isto porque para mim são os meus pilares, não é? Não, além da minha mulher e dos meus filhos, mas a minha mãe e o meu pai são as pessoas que eu vejo envelhecer, não é? Eu também estou a envelhecer, mas eles estão a envelhecer e estão a envelhecer a olhos vistos, não é? E eu sempre vi como é que eu gostava que tratassem dos meus pais. E então o meu objetivo é esse, é tratar dos outros e tentar passar aos outros, neste caso aos cuidadores, aos profissionais de saúde que trabalham comigo, para passar esta mensagem. Olhem como se fosse a pessoa que vocês mais gostam do outro lado e tratem dela dessa maneira. Essa é a minha visão e é com esse espírito que eu me levanto e que vou trabalhar todos os dias. Situações complexas, situações desagradáveis, tristeza, muita tristeza, infelizmente, não é? Porque estamos a falar muitas situações de fim de vida, muita dependência, muitas dificuldades, mas eu acredito que eu consigo atingir o objetivo que eu quero, que é os serviços que nós prestamos são como eu prestaria aos meus pais. E isto é o que me faz levantar todos os dias e ir todos os dias trabalhar com força e com vontade. Ótimo. Olha, isto é uma pergunta que eu vou fazer a todos os nossos convidados do podcast. Este é o primeiro episódio. Para ti, cuidar é canja? É. E agora porquê? Tens que explicar. É canja, é canja porque eu acho que a pessoa se o fizer com gosto, se o fizer tal como a canja, se o fizer com prazer, se o fizer com amor, se fizer com o objetivo da canja que é confortar, que é alimentar, que é hidratar, não é? Porque a canja não é por si só a comida do doente só por ser canja, não é? Porque efetivamente ela traz muito mais, traz sabor, traz carinho, traz conforto, traz calor. Eu acho que se a pessoa tiver esses princípios todos na sua ação, eu acho que é canja. Não tenho dúvida nenhuma. Okay. Ou pelo menos para mim sempre foi canja. Pronto, é assim, concluímos o nosso primeiro episódio. Eu queria voltar-te a agradecer. No fundo, és a nossa cobaia, a nossa primeira convidada. Eu agradeço a disponibilidade e a coragem também por poderes vir dar a cara, o teu testemunho, e quereres participar ativamente também. Como disseste bem, isto é um projeto em que a Mais Cuidar e a Novo Cuidar estão juntas na Academia de Cuidadores e, no fundo, o podcast Cuidar a Canja vai ser uma dos nossos instrumentos de comunicação e queremos envolver, obviamente, outros profissionais ligados à área da saúde e dos cuidados, sobretudo pessoas especializadas, com experiência na área e com projetos na área. Portanto, queremos dar a voz também
e visibilidade a esse tipo de pessoas e os projetos que elas trazem. Portanto, muito obrigado pela tua participação. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. António, dar os parabéns por mais este salto que nós demos, que tu deste, que acho que é isto, graças a ti, é graças à tua insistência, ao teu querer, ao teu mérito, que estamos aqui hoje. É com muito orgulho que faço parte da equipa e efetivamente espero que nós consigamos o nosso objetivo, que é chegar aos ouvidos de quem está a cuidar e que pode estar perdido, e que nós consigamos efetivamente deixar alguma informação útil para que essa pessoa possa cuidar melhor, possa ajudar melhor quem está a ser ajudado. Okay. Parabéns mais uma vez e boa sorte. Muito obrigado por tudo. Para si que nos está a ouvir, obrigado por ter assistido até agora. Se é cuidador profissional, espero que se sinta que este é um espaço seguro para si, para crescer na sua carreira e proteger a sua saúde. Se é cuidador informal, saiba que a técnica e o apoio que precisa estão ao seu alcance. Na Academia de Cuidadores da Mais Cuidar, temos recursos para ambos. Junte-se a nós, subscreva o podcast, partilhe com os seus colegas de trabalho ou com a sua família. Vamos construir uma comunidade onde cuidar deixa de ser um peso solitário e começa a ser verdadeiramente canja. Até breve. Podcast Cuidar é Canja. Cuidar melhor começa aqui.